Queridos, nós estamos, como já falei para vocês, no final de semana muito especial e nós queremos agradecer a Deus, porque a nossa igreja é uma igreja que tem uma identidade profética. A nossa igreja é um movimento que surgiu através da profecia bíblica. Nós cremos assim e nós precisamos estar antenado a esse assunto, estudar, se especializar, nos aprofundarmos, falar para o pastor Renato que nós somos um povo do estudo. Nós somos um povo que estuda, um povo que se dedica à área profética, à teologia. É uma das nossas marcas. E, claro, nós não poderíamos deixar esse ano ser um movimento como esse no campo. Por isso você está aqui, representando a sua igreja, o seu distrito. Deus seja louvado. E nós convidamos algumas pessoas muito especiais para estarem conosco, para nos dar algumas orientações. Uma delas é o pastor Renato Stenzio. Já tive a alegria de fazer outros congressos com o pastor. E é uma bênção para essa área. Há 30 anos, 31 anos, né, pastor, como professor de teologia no NASP, doutor em teologia, o nosso diretor do centro de pesquisas, Ellen White, nacionalmente falando. Então, é uma grande autoridade na área. Tem materiais já preparados para isso, cuida de uma área muito importante da igreja, e nós queremos agradecer, pastor, pela sua presença, por atender o nosso convite, por estar conosco aqui. E nós queremos recebê-lo com uma salva de palmas, irmãos, aqui na Associação Pernambucana. Seja muito bem-vindo, viu, pastor? Deus te use poderosamente, viu? Obrigado, pastor Marcos. Boa tarde a todos. Eu gostaria de ter a metade do ânimo que vocês têm. É uma coisa maravilhosa, espetacular. Fico muito honrado. Todas as vezes que eu venho ao Nordeste, eu me sinto encandecido com esse ânimo, com essa vibração da igreja aqui nesse território tão especial. Uma alegria estar aqui com você, pastor. Não o conhecia pessoalmente, mas uma alegria muito grande estarmos juntos aqui. Tenho a alegria de estar com meu amigo, pastor Hélio Carnassali. Trabalhamos muito tempo juntos na área do Espírito de Profecia. Uma alegria muito grande vê-lo, pastor. E também a minha amiga Vanessa, que está nos acompanhando desde ontem. Muito bem. Quantos aqui são anciãos de igreja? Levanta a mão, bem alto. Anciãos de igreja. Muito bem. Quantos aqui são diretores de minicentros? Lideram minicentro? Não tem? Tem algumas mãos aqui. Muito bem. Quantos aqui são só membros de igreja? Só membros de igreja. Eu preciso saber aqui. Que não tem cargo, né? Só membros, só são membros. Todos são membros, mas que não tem cargos. Isso. Eu preciso conhecer meu auditório, né? Quantos aqui são batizados há menos de 5 anos? Há menos de 5 anos. Pode levantar a mão alto. Há menos de 5 anos. Quantos são batizados aqui há menos de 10 anos? Ah, muito bem. Um grupo expressivo. Maravilha. Quando nós olhamos para o tema do nosso seminário, que está aqui, Ellen White, a identidade profética, o que nos ocorre à mente? Algumas coisas ocorrem à mente. A primeira delas é nós identificarmos qual que é a nossa certidão de nascimento como igreja. Você já parou para pensar que a igreja adventista tem uma certidão de nascimento? Já parou? Qual é? Se eu desse a minha Bíblia para você nessa tarde e falasse para você assim: amigo, vocês falam muito em igreja, falam muito em verdade, falam muito em sábado, falam muito em testemunhos do Espírito de Profecia, mas eu queria que você me provasse pela Bíblia, a palavra de Deus, qual é o ponto de origem da igreja adventista do sétimo dia. Qual texto da Bíblia você usaria? Olha aqui, tem a ver com identidade. Olha lá a palavra. Qual a identidade da igreja? Qual é o texto da Bíblia que identifica a igreja adventista? Origem. Opa, Daniel. Só Daniel 8,14? Qual outro texto? Muito, tá bom. Estamos chegando lá. Bom, então vejam, nesse tema, eu quero agora que você concentre para a gente pensar juntos e chegarmos a um bom raciocínio. 2 palavras chamam a atenção nesse texto, nesse tema: identidade profética.
Muito bem. Nós temos uma identidade. E esta identidade é uma identidade o quê? Profética. Quando você fala que a igreja adventista ela é um movimento profético, o que você quer dizer com isso? Todo mundo usa essa expressão, já se tornou quase que um jargão. Olha, a igreja adventista é um movimento profético. Geralmente a gente pensa só no desfecho do cumprimento da missão, mas nós não pensamos na nossa origem. E eu queria agora que por alguns minutos pensássemos nisso. Olha bem, a igreja adventista do sétimo dia nasceu a partir do cumprimento de uma profecia. Daniel 8, 14. O que diz lá? Vamos falar junto? Até tardes e manhãs e o santuário. Esse texto foi estudado a fundo. Daniel com Apocalipse. Miller, seus assistentes, estudaram esse texto profundamente. No entanto, é importante destacar que não foi só Guilherme Miller que estudou esse texto. Haviam 75 estudiosos ao redor de todo o planeta Terra estudando Daniel 8,14. Quem que eram essas pessoas, pastor? Eram elas adventistas? Elas eram adventistas, porque elas estavam aguardando a volta, mas elas não eram adventistas do sétimo dia, mas eram adventistas. Sabem vocês de uma coisa? Sabe aonde que havia gente estudando Daniel 8,14? Na América do Sul. No nosso continente, um homem chamado Manuel Lacunza, um padre chileno, estava estudando Daniel 8,14, pregando a volta de Jesus aqui nesse continente. Além dele, havia um estudioso argentino chamado Francisco Mejia, que estava estudando o sábado e também pregando a volta de Jesus para outubro de 1844. A questão é, a quem Deus queria salvar? A questão é, quantos Deus queria salvar? Deus queria salvar a toda a humanidade. Esse é o plano original de Deus, o seu amor infinito, a sua graça, a sua misericórdia, quer alcançar o mundo todo. Havia pessoas nos 4 cantos da terra estudando Daniel 8,14, Apocalipse capítulo 10, 12, 14. E essas pessoas se correspondiam, mandavam cartas, trocando ideias. E aí entra em cena, segundo a Pedro 3,9, que diz o quê? Não retarda o Senhor a sua promessa, ainda que muitos a tenham por tardia, mas Ele é fiel e longânimo, não querendo que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus quer salvar a todos. Porém, um personagem desses indivíduos se destacou. Quem foi ele? Guilherme Miller. Ele se destaca em meio a esse todo. E ele foi usado por Deus, porque ele foi a pessoa que mais aprofundou no conhecimento dessa verdade. Ele estudava dias, ele estudava horas, ele passava madrugadas estudando a palavra de Deus. Ele fazia um esforço tremendo e ele tinha uma equipe de pessoas que o ajudavam no estudo da compreensão da escatologia bíblica. Mas nesta tarde, amigos, eu queria inserir um novo ponto, um novo capítulo para vocês colocarem na sua agenda. Muito se fala sobre Daniel 8,14, mas eu quero que você abra a sua Bíblia agora em Apocalipse capítulo 3. Olha que coisa interessante. Apocalipse 3. O apóstolo João recebeu, por meio da revelação profética, de que após a morte de Cristo, haveria o nascimento da igreja o quê? Cristã, não é? E a igreja cristã passaria por quantos períodos? 7 períodos. Mas haveria um último período da igreja cristã.
E a Bíblia fala desse último período. Vamos tentar lembrar juntos quais são os 7 períodos da igreja cristã? Quais são eles? Vamos lá. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e 7 períodos. Então, quando nós olhamos para Apocalipse 3, nós nos deparamos também com um texto que é profético em relação à igreja adventista. Qual é o texto? Apocalipse 3, 14 a 22, que fala do último período da história da igreja cristã, que é a igreja de Pastor Stencil, quando é que começou o período da igreja de Laodiceia? Quem vai responder? Em que ano começou Laodiceia? Nós estudamos uma lição há pouco tempo sobre Apocalipse, lembra? Quando é que começou? 1844. Veja você como que Deus é misericordioso. Deus conduz a história da igreja cristã, divide ela em 7 períodos, e ela fala do último período, que o último período seria marcado por uma igreja chamada Laodiceia. E olha que coisa fabulosa, Deus não fala só do nome da igreja, mas Deus dá as características dessa igreja. E agora a mensagem é para você e para mim. A mensagem diz assim, que essa igreja diria: rico sou, de nada tenho falta, mas eu não sei que eu sou cego, pobre, miserável, nu. E aí diz assim o texto: eu aconselho-te que de mim compres o ouro refinado do fogo, vestes da justiça de Cristo e o colírio do Espírito Santo, para você enxergar a tua nudez. As características desta igreja são proféticas, refletem uma realidade da qual nós, como povo de Deus, estamos vivendo hoje. Esta é a nossa identidade. Nós nascemos de um movimento profético cristão, já com características distintas. E nós, acima disso, somos hoje desafiados a sairmos de Laodiceia, a sairmos desse estado de condição. E Deus até provê a solução para isso. Compres o ouro refinado do fogo, as vestes brancas da justiça de Cristo e o colírio do Espírito Santo, para você enxergar a tua nudez. Sabe de uma coisa? Olhe para mim aqui. Deus, Ele é tão sábio, Ele é um Deus tão grandioso, tão poderoso. Ele já desenhou o mapa, Ele já traçou a rota, já delimitou o caminho. E Ele fala só para você uma coisa: siga a minha palavra. Siga a minha palavra. Não vá pelos atalhos, porque quem vai pelos atalhos encontra trabalhos. Vá pelo caminho da palavra, o caminho da verdade. Esse é o caminho seguro. Agora, quando você olha para esse quadro aqui, não é? Olha que quadro interessante. Alguém sabe o nome desse quadro que foi pintado? Foi um homem chamado Alfred Lee, pintou em 1992. Esse quadro se chama O Caminho Estreito. E eu vou destacar rapidamente. Alguém sabe que dia da semana foi o dia 22 de outubro de 1844? Que dia da semana foi? Uma terça-feira. Numa terça-feira, aquele grupo de mileritas, de estudiosos, eles criaram uma expectativa tão grande, a convicção e a certeza deles era tão imensa, que eles estavam dizendo assim: Jesus vai logo aparecer naquela nuvem e nós vamos juntos com Ele para a eternidade. Tão grande convicção. E quando deu meia-noite, Jesus não veio. Houve o grande o quê? Desapontamento. Eles estavam certos numa coisa. Eles estavam certos quanto ao quê? A data.
A profecia se cumpriu. Mas eles estavam errados quanto ao quê? Ao evento. Então, no 22, desapontamento, decepção. Agora, olhem para mim aqui, queridos. Deus não deixa nenhum dos seus filhos desapontados. Aqueles que permanecem firmes ao lado de Deus serão honrados. E sabem vocês o que aconteceu? No 22, desapontados, zombados. Mas aí veio o dia seguinte. Veio o dia 20. Que dia era da semana? Quarta-feira. Um homem chamado Irã Edson saiu do celeiro da fazenda do seu pai, na companhia de 2 outros colegas. E ele entrou por dentro de um milharal. E quando ele entrou dentro do milharal, ele olhou para o céu e Deus apareceu a ele em um pequeno insight, uma pequena visão, não profética, mas ele vê uma cena. E ele vê a seguinte cena: Jesus Cristo se levantando do lugar santo e andando em direção ao lugar santíssimo, dando início a uma nova dispensação no santuário celestial. Quando ele viu a cena revelada por Deus, ele teve plena convicção de que aquilo era uma resposta divina ao que havia acontecido no dia anterior. Saiu e foi falar com seus colegas, amigos, sobre aquilo que ele havia visto da parte de Deus. Esse movimento começa assim, amigos. Agora, não é para aí, não vamos parar por aí, tem mais coisas. Sabe por quê? Passam-se 2 meses do grande desapontamento. Entra em cena uma jovem chamada Ellen. Nós estamos falando agora de dezembro de 1844. Possivelmente a primeira quinzena do mês de dezembro. Não sabemos o dia, mas possivelmente foi a primeira quinzena, de acordo com os estudiosos. E na primeira quinzena de dezembro de 44, Deus aparece a uma jovem de 17 anos de idade. E concede a ela, sabe o quê? Uma visão. Pastor Stencil, qual foi a visão que Deus concedeu? A primeira visão que Deus concedeu a Ellen White está pintada nesse quadro. A visão do caminho estreito. Pastor Stencil, o que Deus mostra para ela nessa visão? Deus mostra o povo a caminho da terra prometida. Por um caminho que era estreito. Que caminho era esse, pastor? Passava um só por vez. Não adianta você falar que você vai no caminho largo. Nós não somos a igreja do caminho largo. Nós somos a igreja do caminho estreito. Somos a escola do caminho estreito. Somos os hospitais do caminho estreito. Jesus nos orienta a isso. Ele fala de 2 portas, de 2 caminhos, um largo e um estreito. O povo caminhava em direção à terra prometida. E olha o que Deus mostra para ela em visão, amigos. Ela vê Jesus Cristo lá no final do caminho. Da face de Cristo irradiava luz que iluminava toda a extensão do caminho. Por trás havia uma outra luz, chamada a luz do clamor da meia-noite, que iluminava toda a extensão do caminho, para que ninguém se perdesse. Mas agora, queridos, ela vê algumas outras coisas interessantes. Sabe o que ela vê? Ela vê que ao longo do caminho, alguns começam a se cansar. E ela vê que as pessoas estão andando e começam, aquele caminho está muito longo, deixa eu dar uma descansada. Se assentam à margem do caminho. Jesus Cristo sai do seu lugar, vem com o seu braço direito e diz:
Levante-se, levante-se, não fique aí, o céu é logo ali, o céu é logo ali, continue sua caminhada. E esses saíam gritando, dizendo: glória a Deus, Jesus nos salvou, Jesus nos salvou. Continuavam caminhando. Mas ela viu um outro grupo de pessoas, homens e mulheres jovens, que colocaram no seu coração o desejo de começar e concluir o caminho, mas em dado momento, colocaram no seu coração a dúvida e começaram a perguntar: escuta, será que esse aqui é o caminho certo? Será que nós estamos na igreja certa? Será que aquele lá é o nosso líder Jesus Cristo? Começaram a duvidar: será que esse aqui é o povo de Deus que está a caminho da eternidade? Começaram a duvidar. E colocaram no seu coração de que eles não continuariam a caminhada. E sabe o que aconteceu? Jesus não pôde resgatá-los, porque eles já haviam colocado no coração de que não continuariam a caminhada. E eles, como muitos que estão vendo aqui, você pode ver esse desenho, se lançaram do abismo abaixo para nunca mais alcançar a salvação e a vida eterna. Queridos, algumas coisas chamam a atenção para nós, e agora eu encerro aqui. Vou falar pouco hoje. Quem foi o primeiro profeta da Bíblia? Alguém pode falar? Quem foi o primeiro profeta da Bíblia? Não é Abraão. Vamos à Bíblia? Abra sua Bíblia comigo. Vamos à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia. Judas, a palavra nos responde quem foi o primeiro profeta da Bíblia. Judas, versículo 14, olha que coisa fabulosa isso. Judas 14, tem só um capítulo Judas, então vamos no 14 de Judas. A palavra diz assim: quanto a estes foi que também profetizou quem? O que a Bíblia fala de Enoque? O sétimo depois? Então, 7 pessoas depois de Adão, era Enoque. E agora, olha o que ele viu. Eis que veio o Senhor entre suas santas, o quê? Miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios. Pergunto aos senhores, esse foi o quê? O primeiro profeta da Bíblia. Agora eu pergunto aos senhores, quem foi o último profeta da Bíblia? Quem foi o último profeta da Bíblia? O que Deus revelou a João? Apocalipse 14, Apocalipse 19, o que Deus revelou a João? A mesma cena que Deus revelou a Enoque. Jesus voltando em glória e majestade. Só que com João, Deus deu muito mais detalhes da volta de Jesus. João fala de Jesus sentado num cavalo branco, na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Na sua mão direita ele tem uma foice afiada, e ele vem com os anjos em glória e majestade para poder buscar os seus. O primeiro profeta viu a cena da volta do Senhor Jesus, Enoque. O último profeta viu a mesma cena com muito mais detalhes. Quando nós caminhamos 1800 anos depois de João, nós chegamos a 1844, ao redor de 1844. Deus chama uma jovem de 17 anos, e na sua primeira visão, o que Deus faz com ela? Deus mostra a volta de Jesus Cristo. O que isso diz para você, querido? O que isso diz para você? O primeiro profeta, o último profeta, e a profetisa moderna do tempo do fim recebem a mesma visão.
Isso só quer dizer uma coisa para nós: nós precisamos estar prontos e preparados, porque o Senhor quer vir nos buscar, em glória e majestade Ele quer vir nos buscar, mas nós precisamos estar preparados. E eu queria agora, eu deveria falar para vocês essa palestra, mas eu caminhei numa outra direção. Eu queria falar para vocês agora o seguinte: Pastor Estêncio, o que está faltando para Jesus vir nos buscar? Essa é a pergunta. Muita gente fica de plantão no YouTube, são plantonistas do YouTube, ficam olhando todas as postagens e vídeos que colocam sobre escatologia, sobre volta de Jesus, sobre acontecimentos, sobre catástrofes, ficam lá presos e ficam passando mensagem para todo mundo, e às vezes criando uma expectativa falsa em relação à volta do Senhor Jesus. E eu venho aqui corrigir esse assunto, e eu vou fazer em nome de Jesus isso. Sabe quantas pessoas nascem por segundo na terra? Alguém tem ideia? Por segundo, alguém sabe? 5 pessoas nascem por segundo. Morrem 2. Sobram quantas? 3 pessoas. A cada segundo são adicionados ao planeta Terra 3 seres humanos. Se você multiplicar o número de segundos por 3 de um dia, você vai chegar a um total de 250 mil pessoas, em média, a mais por dia na Terra. Você está ouvindo ou não? Pastor Estêncio, como é que nós, como igreja, vamos cumprir a missão de Deus, pregando o Evangelho a todas as criaturas, a todos os povos, línguas, nações, tribos e reis? E Ellen White acrescenta assim, que o Evangelho deverá ser pregado, sabe aonde? Às vilas e aos valados. E lá em Mateus 24:14 diz assim, que esse Evangelho do Reino será pregado o quê? Em testemunho a todo mundo. E aí, então, condicionante, então virá o fim. Eu pergunto a vocês, você está pregando o Evangelho quando você passa um vídeo alarmista? Você está criando uma expectativa que é inexistente? Amigos, há um universo de pessoas a serem alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Há um universo de pessoas a serem alcançadas pela verdade, pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, aqui no Brasil, fora do Brasil, na América. Por exemplo, estivemos agora em Israel, lá num congresso. Sabe quantos habitantes moram no entorno de Israel? 500 milhões de habitantes, no entorno daquele umbiguinho de terra. Árabes. Eles têm ódio dos judeus. Ódio. A pergunta é, quem vai pregar o Evangelho para esse povo? Aí você fala, pastor, mas nós somos humanos. É verdade, mas Deus já desenhou o mapa. Lembra do que eu falei? Desenhou o mapa. E queridos, sabe o que Deus está fazendo lá nessa região? Deus está enviando o seu Espírito, e à noite os muçulmanos têm sonhos noturnos, e o Espírito Santo vem e concede um sonho sobre algum texto do Apocalipse para eles. Eles veem um homem vestido de branco, cabelos brancos, os olhos como chama de fogo, os pés como chama de fogo. Quando um muçulmano recebe um sonho, ele tem que acordar para poder perguntar o que é aquilo. É muito importante. E muitos deles, quando recebem sonhos, sabe o que eles fazem? Vão procurar a elucidação do sonho. E aonde eles vão procurar? Com alguém que sabe explicar o Apocalipse para eles. Geralmente um missionário, alguém adventista. Quando diz lá que quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, São João 14, ele já está trabalhando o Espírito Santo. Só que tem um detalhe, e aqui
Eu quero que vocês todos abram seus ouvidos. O Espírito Santo está fazendo a sua obra, e nós. E nós. O Espírito Santo não pode fazer a sua obra sozinha. Ele está preparando o solo para que nós, como povo de Deus, levemos às pessoas o conhecimento da palavra de Deus, para que elas sejam alcançadas, transformadas, convertidas e aceitas no reino de Cristo. É isso. E é isso que nós, como povo de Deus, deveríamos estar orando, cantando, estudando, jejuando, pregando aqui da frente, para que nós pudéssemos estar cheios do Espírito Santo. Sala 46, eu tenho visto esse projeto, Malaquias 4:6. É isso que nós temos que fazer continuamente, trabalhar ombro a ombro com o Espírito Santo, para podermos concluir esta obra. E vejam, mas aqui eu quero pontuar algumas coisinhas. Quais são os condicionantes para que o Espírito Santo possa ser derramado sobre essa igreja? Quais são os elementos condicionantes? Me digam. Quais são? Primeiro elemento condicionante: reavivamento e reforma. Pastor Estêncio, reavivamento e reforma. Olha, quando o senhor fala em reavivamento, está tudo certo. Mais oração, mais cultos, não é? Mais koinonia, mais participação, está tudo certo. Mas quando fala em reforma, pastor, reforma, mexer com a minha vida, o meu estilo de vida, mexer com a minha alimentação. Pastor, abra sua Bíblia comigo, 1 Coríntios, abra sua Bíblia. Você vai entender agora. 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20. Olha o que o texto diz. 1 Coríntios 6, 19 e 20. A palavra diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do quê? Do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus, o quê? Pastor Estêncio, por que o Espírito Santo ainda não foi derramado sobre a nossa igreja? Sobre mim, sobre você. Será que o nosso corpo está preparado para ser um santuário do Espírito Santo? Será que nós estamos preparados para glorificar a Deus por meio do nosso corpo? Sabe o que significa a palavra glória na Bíblia? Significa caráter. Quando glorificamos a Deus, nós estamos exemplificando o caráter de Deus em nossa vida, em nosso corpo. O que você vê, o que você ouve, o que você come, o que você bebe, deve ser feito de tal maneira que o seu corpo possa ser um santuário do Espírito Santo de Deus. Que Deus a todos abençoe.